Demorei, mas voltei, né? Vou falar um pouco de como que foi a UC5, que a gente fez no ano passado. O nome dessa UC, ela se chama Criar uma Representação Visual de um Projeto. E a gente entra um pouco nessa questão de como que é edição de imagem, né? A primeira coisa que a gente estuda, a gente vê um pouco o conceito, né, de imagens fotorrealistas, né? Entra também no conceito de iluminação, sombreamento, enquadramento de câmera, temperatura da cor, saturação, brilho em contrastes, essas coisas. Então, a gente passa para a próxima fase, que a gente começa a estudar a diferença entre os diferentes tipos de arquivos de imagem que existem, né? A gente também estuda o Sistema Universal de Cores, né, que são aqueles códigos, né, que definem, né, as cores, né, em diferentes sistemas, né, que não existe só um. A gente também começa a se aprofundar um pouco na edição de imagem, né, nessa fase. A gente revê alguns conceitos de renderização que a gente viu no semestre passado, na UC, né, passada. E nessa UC, a primeira entrega que a gente tem que fazer é uma imagem com edição de dia, né, o mesmo render que a gente utilizou na UC passada, mas com um render de dia e o outro com um render à noite, né. Então, a gente pratica no software GIMP, né, que é um software de código aberto, ele não é pago. A gente começa a entender conceitos de camada e a gente treina também os principais comandos ali que existem de edição de imagem nesse software. A gente também aprende a fazer uma planta humanizada, mais interessante, trabalhando também essa questão da edição de imagem. A gente usa o GIMP de novo, e essa é a segunda entrega que a gente faz. E, por último, a gente entra superficialmente, né, no tema de design gráfico. Então, a gente aprende as diferenças dos elementos do design gráfico e como que a gente aplica ele no nosso trabalho para que seja, né, para que o nosso trabalho fique mais atraente. E essa é a última entrega que a gente faz nessa UC, né? A gente tem que vender, a gente tem que fazer uma apresentação no Canva ou no PowerPoint, vendendo o projeto que a gente fez. Então, a gente utiliza todas essas técnicas de representação visual que a gente aprendeu nessa UC, a gente utiliza ali. A UC6, ela se chama Realizar Concepção Técnica de um Projeto de Interiores. Nessa UC, a gente começa a estudar os temas que envolvem a obra, de fato, né? Como que é a construção, da edificação. Como eu faço o curso de edificações na ETEC, essa disciplina ela foi bem fácil de levar para mim, tá? E apesar do designer de interiores ele não poder assinar esse tipo de intervenção, a gente precisa, né, como designer, saber como tudo funciona. O primeiro tema, né, o primeiro assunto são os sistemas construtivos mesmo, né? A gente estuda a diferença entre a alvenaria convencional, a estrutural, light steel frame, container, a gente também vê um pouquinho, e o pré-moldado. E o Senac ele também traz um pouco das ferramentas utilizadas no dia a dia dessas obras, né, de cada obra. O segundo tema que a gente vê é instalações hidráulicas. Então, a gente estuda os sistemas de abastecimento, os controladores de vazão, a diferença entre os tipos de registro, os aparelhos sanitários que existem ali dentro de uma casa, de um ambiente, e as medidas, né, que a norma brasileira manda para a altura de cada um desses pontos hidráulicos de cada um desses sistemas. A gente também estuda sobre ar-condicionado, né, a gente vê todas as normas que regem nessas instalações, a gente vê os diferentes tipos de ar-condicionado que existem, como que deve ser feita a instalação de cada um deles e também eficiência energética. Nessa UC, o Senac também traz um pouco sobre os materiais da construção civil e materiais de acabamento, né? Então, a gente vê madeira, a gente vê tinta, verniz, acabamento cerâmico, telhas, tipos de vidro, tipos de aço, tipos de tecido, pedras, etc. A gente vê muita coisa. As entregas dessa UC, elas foram bem simples, né? Eram 3 atividades, mas só 2 eram obrigatórias, né? Uma era responder um questionário e fazer a entrega em um Word, né? Enfim, era uma pergunta de uma cliente hipotética, né? Que ela estava fazendo uma reforma, ela tinha algumas dúvidas. E a gente também teve que fazer uma outra entrega que foi essas mesmas perguntas, mas respondidas em vídeo, como se a gente fosse enviar um vídeo para cliente. Eu achei bem tranquilo, bem de boa. E
né? Lembrando que o designer ele não pode assinar algumas intervenções, né? Como intervenção em sistema hidráulico, em sistema elétrico, nem ar-condicionado. Mas é nosso dever a gente ter esse conhecimento técnico, caso precise fazer essa intervenção, né? Se você colocou ali no seu projeto. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui no comentário que eu vou estar respondendo. Lembrando que eu não represento o Senac, tá? Eu só sou aluna e estou registrando publicamente a minha trajetória de aprendizagem.